Olá, amigos e amigas de Videoversos. Há muitos meses, ainda durante o governo de Michel Temer, passei a escrever e postar comentários afirmando que somente uma operação militar encerraria o regime genocida comuno-bolivariano, hoje capitaneado pelo ditador cantinflesco Nicolás Maduro. Desde aquela época eu insistia que era necessário criar uma força militar internacional no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, contando com armas, soldados, equipamentos e munições, principalmente dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Chile e Argentina. O Paraguai também poderia integrar esta força militar internacional. Eu escrevia isso na convicção de que somente uma intervenção militar massiva internacional, por mar, terra e ar, terá capacidade para derrubar o regime genocida do comuno-bolivariano Nicolás Maduro. A Venezuela já é alvo de tudo quanto é tipo de bloqueios internacionais, mas isso não tem dado resultado. E não dá resultado porque sempre existem nações dispostas a dar sustentação ao regime criminoso bolivariano. No caso, essas nações são plenamente identificáveis. São a Rússia, o Irã, a China e Cuba, e mais algumas organizações terroristas islâmicas, estilo Hamas e Hezbollah. A associação de todos estes regimes se dá na base do entendimento no crime organizado, no tráfico de drogas e armas, na grande lavagem internacional de dinheiro. O regime genocida comuno-bolivariano não cai porque é sustentado pela inteligência militar cubana. São os espiões cubanos que orientam o dia a dia do governo do ditador Nicolás Maduro. O velho ditador cubano Fidel Castro, já falecido, prestou atenção no militar venezuelano Hugo Chávez quando ele tentou um golpe de Estado em 1992 e foi preso. Ao sair da cadeia 2 anos depois, Chávez foi chamado a Cuba para conversar com o velho ditador comunista. Fidel Castro foi esperá-lo ao pé da escadaria do avião. Ele enxergava longe e via o petróleo e os bilhões de dólares da Venezuela para a sustentação de seu regime totalitário em Cuba. Desde essa época, a ditadura de Cuba forneceu ajuda militar e armas para as guerrilhas comunistas da Venezuela como forma de desgastar o regime social-democrata de Rómulo Bittencourt. Com a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999, os dois ditadores começaram a se ver com frequência, forjando uma forte aliança. Já em 2000, Cuba e Venezuela assinaram um acordo que segue em vigor e através do qual a Venezuela fornece cerca de 130 mil barris diários de petróleo em condições preferenciais. Em 2003, Fidel foi novamente fundamental para sustentar Chávez, que havia sofrido uma tentativa de golpe. Ele ligou para generais venezuelanos e os convenceu a restaurar Hugo Chávez no poder. Ali se acabou qualquer veleidade de uma alternância de poder democrática na Venezuela. A institucionalidade do país foi completamente anulada. Em 2004, por orientação de Fidel Castro, Hugo Chávez passou a dar uma de Dilma Rousseff. Começou a lançar programas sociais que comeram todos os recursos nacionais. Com isso, ganhava apoio popular para se manter no poder. Naturalmente, esse tipo de política econômica
destrói os fundamentos da economia de qualquer país e o leva inexoravelmente para a inflação desordenada, à paralisação dos setores produtivos, à recessão econômica, à perda de renda da população, ao desemprego, à falta de tudo. O líder cubano o aconselhou a lançar as missões sociais de ajuda aos setores mais vulneráveis, com um impacto político imediato que o permitiu superar a consulta popular quando ela foi finalmente realizada nesse ano de 2004. E Cuba se forrando sempre, porque enviou seus médicos para a Venezuela, além de seus espiões. Um dos conselhos do velho ditador comunista ao coronel venezuelano Hugo Chávez foi no sentido de dar tudo aos militares, que se tornariam na sua grande base de apoio social. E deram. E como deram? Deram todos os brinquedinhos que os militares costumam gostar: fuzis Kalashnikov, caças Sukhoi, mísseis S-300, radares, fragatas e muito treinamento ideológico dentro dos quartéis. As forças armadas foram sufocadas por doutrinação ideológica comunista lotada de anti-imperialismo americano. Cuba, que mantém sua população à base de uma caderneta de mantimentos mensais que prevê uma ração de apenas 1.000 calorias por dia para cada pessoa, resolveu aplicar a mesma política na Venezuela, conduzindo à falta de tudo no país. Faltam remédios, faltam alimentos, falta tudo na Venezuela. Milhões de venezuelanos assolados pela miséria fugiram do país. O Brasil sabe disso, porque está recebendo dezenas de milhares de refugiados venezuelanos. Mas, há muito tempo, Cuba já tinha descoberto como fazer para enviar centenas de milhares de pessoas em balsas improvisadas em direção às praias da Flórida. O regime comunista cubano tem um supremo desprezo pela população do país, mas desse momento conseguiu manter o regime à base do terror. E ensinou Chávez e seu seguidor Nicolás Maduro a impor a mesma estratégia de terror à Venezuela. Maduro conseguiu conquistar o apoio das Forças Armadas, criando centenas de vagas de generais e coronéis, mais gratificações, mais direito à chefia de quadrilhas de traficantes de drogas e de armas. Esses militares seguem defendendo Maduro, apesar de toda a destruição da Venezuela. Matam seus compatriotas sem piedade, como fizeram nos postos de fronteira neste sábado, quando o povo buscava alcançar a ajuda humanitária internacional. São forças armadas completamente desonradas. São quadrilhas, bandos, com o agravante de que controlam um país inteiro. Por conseguinte, parece não haver mais dúvida de que só restará uma saída: a da formação da Força Militar Internacional Sul-Americana, controlada pela OEA, para a retirada desse regime criminoso do poder e entrega de seus líderes para julgamento no Tribunal Penal Internacional de Haia.
Essa hipótese tem que estar na mesa. O Brasil já foi agredido pela Venezuela na medida em que esta produziu uma exclusão do espaço aéreo brasileiro que alcança até Manaus. O tráfego aéreo brasileiro está reduzido por causa das alucinações do bolivarianismo venezuelano. Isto não pode prosseguir. Por último, o que acontece na Venezuela é um exemplo definitivo do que o Brasil precisa fazer com urgência no rearmamento de nossas forças armadas para que elas tenham capacidade efetiva para a defesa do território nacional. A primeira coisa, a mais evidente, é de que o Brasil não tem qualquer defesa aérea. Precisa imediatamente promover a compra emergencial de 100 caças F-16 americanos disponíveis para pronta entrega e deslocá-los para a Amazônia. Depois é preciso traçar um plano de presença intensa das Forças Armadas em toda a Amazônia. Isso é urgente. Até mais.